Pode, Senhor, igreja. Irmãos, pode se assentar. Amém. Eu fico grato a Deus por esse dia. A gente, quando está frio, a gente quer calor. Quando está calor, a gente quer um frio. E quando passa aquele tempo seco, a gente pede pela chuva. E quando está chovendo, a gente espera que ela passe, o ser humano, nós somos assim. Desde pequeno a gente aprende a nunca se acomodar ou se conformar com uma coisa. A gente está todo dia querendo alguma coisa diferente. E pouco tempo depois a gente quer outra e quer outra. E nós aprendemos assim desde pequeno, nunca está satisfeito com alguma coisa. Mas a gente sempre aprende a conviver, aprende a entender aquilo que nós temos. Porque a coisa mais preciosa que nós temos hoje é o nosso presente. É esse momento que Deus nos concede de estar na presença dEle, de ter a oportunidade de estar aqui junto, uns com os outros, ouvindo, falando da palavra do Senhor. É algo gratificante demais que podemos estarmos aqui, independente das nossas condições, para ouvir e até mesmo compartilhar do Senhor. Eu tenho certeza que cada um de vocês hoje aqui teria algo para falar, como a Rafa, para quem viu, para quem acompanha a Rafa desde o começo, vê ela uma pessoa tímida, uma pessoa bem na dela, mas que tem uma palavra no seu coração, tem uma semente ali plantada. Essa é a genuidade da palavra do Senhor. Tenho certeza que não importa o seu entendimento, não importa aí a sua condição financeira ou posição social, Deus sempre tem algo através da sua vida. Então aproveite esse dia de hoje para fazer aquilo que o Senhor tem colocado na sua vida. Aproveite essa data de hoje, mesmo dia de chuva, para estar aqui na presença de Deus, não só ouvindo, mas também podendo compartilhar. Amém? Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia no livro de Lucas. No livro de Lucas, capítulo 7, e o versículo 36. Livro segundo escreveu Lucas, capítulo de número 7, o versículo de número 36. A palavra de Deus vai dizer assim: convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com os seus cabelos, beijou-os e ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo: se esse homem fosse profeta, saberia que nele está tocando a que tipo de mulher é ela, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a dizer a você. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse-lhe Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo,
mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela, seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar, quem é esse que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher, sua fé a salvou, vá em paz. Eu, de algum tempo para cá, tenho tido mais tempo para poder ter minha devocional, para poder estudar a palavra e também ler alguns livros. E eu estou tendo a oportunidade de um livro que fala de relacionamentos. E ele até compara, o título de livro é Andando com Leões. E nesse livro, o pastor e autor desse livro, ele vai falar em todo essa escrita, ele vai falar sobre relacionamentos. E quando a gente fala de relacionamento, a gente está falando de todos os tipos de relacionamentos. Principalmente 2 tipos de relacionamento. O relacionamento que nós temos uns com os outros e com Cristo. E eu tendo a oportunidade de ler esse livro, Deus ele sabe o que faz. No momento certo ele sempre coloca algo no nosso coração. Ele sempre traz uma palavra, seja através das escrituras ou através de livros ou pessoas. Como eu sempre falo aqui, o Senhor ele sempre vai falar com você. Não importa a maneira, ele vai falar contigo. Ele vai te dar um direcionamento. Para a causa que você estiver passando, ele vai falar contigo. E aí esse livro vem falando bastante comigo em vários aspectos. E ali eu tive a oportunidade de poder de olhar algo que o Senhor tem colocado no meu coração como algo muito importante. A gente sempre, quando entra dentro da casa do Senhor, fala desse relacionamento com Deus. E às vezes a gente acaba esquecendo de falar também desse relacionamento uns com os outros. E nesse livro ele vai falar justamente isso, sobre esses 2 aspectos, sobre essas 2 situações, mas eu lendo esse livro, eu tive a oportunidade de também, quando eu estava fazendo meu devocional, ler essa palavra aqui em Lucas. A gente conhece bem essa história, a gente conhece bem essa passagem. Sabe que Jesus, ao longo do seu ministério, ao longo do chamado que Deus tinha com ele, Jesus sabia que o seu propósito era, independente de tudo, levar a palavra que o Pai tinha colocado sobre o seu coração. Passou por todo o processo que tinha que passar para que ele pudesse fazer a vontade do Pai. E ali Jesus saiu de cidade em cidade. A gente vai sempre reparar aqui em várias cidades que Jesus passava, vários momentos que Jesus passou, sempre algo para nós aprendermos. Jesus sempre dava alguma lição de vida para todos que ali estavam. E quando isso aconteceu, não foi uma situação diferente. Deus já sabia tudo o que estava se passando, Deus já sabia o que estava acontecendo, já havia uma mensagem ali preparada, já havia alguém ali que ia aprender algo da parte do Senhor. E em Lucas, aqui no capítulo 7, não é diferente. A gente sabe que quem andava com Jesus não era somente os seus discípulos ou os seus admiradores, mas quem andava com Jesus também era fariseus, também eram hipócritas, também eram gentios, gente que não conheciam a palavra, e muito pelo contrário, gente que até conhecia a palavra, mas que queria estar perto de Jesus, para contrariá-lo, para fazê-lo passar vergonha, a todo custo. Havia pessoas ao lado de Jesus que queriam o seu mal, que andavam com Jesus, estavam ali o tempo todo ligado, mas que no fundo queria que alguma coisa desse errado, queria que alguma coisa provasse que ele era o falso mestre, queria que provasse que Jesus não era aquele que o povo estava pensando. Jesus, ele teve muitos bons homens, e a gente conhece, os 12 discípulos de Jesus, conhece tantos como Pedro e tantos outros homens que realmente fizeram a diferença, mas também sabemos que ao lado de Jesus existiam muitos homens maus, como um dos seus discípulos, Judas, que o traiu, que andava do lado de Jesus, que era amigo de Jesus, mas mesmo assim não impediu
de fazer o que fez. Mas a Bíblia também ela não vai relatar que outros fatos, outras pessoas que também tinham um coração ruim, outras pessoas que estavam andando com Jesus que não queriam o seu bem. Mas o interessante nessa palavra, e a gente começa aqui, que Jesus estava, para começar, foi convidado e estava na casa de um fariseu. Nós sabemos que o fariseu naquela época, e a gente já ouve a palavra fariseu, já sabe o que significa, mas já era uma pessoa mal intencionada. Quando assim convidou Jesus, quando assim chamou ele para sua casa, talvez no coração dele era fazer Jesus de novo, passar vergonha, humilhar Jesus de alguma forma. Mas é claro que quem andava com Jesus era o próprio Deus, quem o inspirava, quem o direcionava. Jesus era 100% homem, mas também 100% Deus. E Jesus não entrava na casa de um ímpio para compartilhar com ele os seus ideais. Jesus entrava naquele lugar para fazer a diferença. Jesus entrava naquele lugar para mostrar para ele o Deus na qual ele servia e que ele era filho. Aí você fala assim, aí você pega e pensa, eu vou na casa do meu colega que não é da igreja, vou lá para falar de Jesus, e na verdade você acaba se adaptando aos costumes dele. Deus te coloca no seu trabalho, num lugar onde as trevas ela predomina. Deus te coloca em lugares que é para você fazer a diferença, e você se adequa àquele lugar, e você se torna uns como os outros, assim como tantos outros. E aqui já começa por aí, que Jesus, sendo convidado para entrar naquele lugar, ele já sabia o que ele ia fazer ali. Ele já sabia o seu propósito, tudo o que ia acontecer. E entre tantos outros casos, as pessoas até se escandalizavam por Jesus estar compactando, entrando em um lugar onde não era para entrar. Mas o propósito de Jesus desde o princípio era levar a palavra de Deus. E aí ele foi convidado, aceitou esse convite, sentou-se à mesa junto com o próprio dono da casa e outras pessoas, e parte dessas outras pessoas, seus discípulos também. E como a gente viu no início do versículo, ele foi convidado para jantar. E quando ele sentou-se à mesa, a gente sabe que existem costumes, existe vamos dizer, ritos, ou principalmente culturais. Em vários países a gente tem situações diferentes, No Japão a gente tem uma situação diferente. Quando você chega na casa de uma pessoa, você tem uma forma de se comportar. Aqui no Brasil você tem outra forma, se bem que no Brasil não existe uma regra para como se comportar, a gente tem essa característica, mas em diversos lugares do mundo existe uma forma de se comportar, de se agir e respeitar os costumes da pessoa. E ali Jesus entrou naquele lugar e começou a conversar e até mesmo provavelmente a comer. E assim, Jesus já era muito conhecido pelo que ele fazia, pelo que ele era. Muitos acreditavam piamente em Jesus como Filho de Deus, e outros duvidavam, questionavam e odiavam ele pela mesma forma. Em outras situações, essa não foi diferente. Uma mulher que a Bíblia vai se dizer, que era uma pecadora, uma mulher promíscua, uma mulher da vida, que vamos dizer hoje, uma mulher que era pecadora e que naquela época era talvez o pior tipo de pessoa, de fato a escória da sociedade. Sabendo que Jesus estava ali, ela não pensou duas vezes em ir lá. A gente viu outros casos, como o servo de Jericó e tantas outras situações em que as pessoas realmente queriam muito estar na presença de Jesus. E ela, sem duvidar, sem titubear, foi até a presença de Jesus. Ela não foi ali pedir por um milagre, ela não foi ali pedir por o coração dela, porque talvez ela estivesse precisando. Mas assim que ela chegou naquele lugar, o seu ato foi se humilhar diante da presença de Jesus. A primeira coisa que ela fez, sabendo quem Jesus era, foi fazer o que ela fez. Eu acabei de ler aqui. Ela se prostrou aos pés de Jesus, não parou de chorar em nenhum momento.
com suas lágrimas, ela lavou os pés de Jesus e com seus cabelos enxugou os seus pés. Irmãos, se você for parar para pensar nesse ato de fé, nesse ato dessa mulher, imagine você no lugar dela. O que você faria se encontrasse Jesus diante de você? Mas sem pedir nada em troca, simplesmente porque você ama Ele ou não. Essa mulher, o ato dela, ela sabia o que ela estava fazendo. Ela não estava só se humilhando aos pés de Jesus, mas ela estava correndo um risco de ser morta só por ela ter feito aquilo. Ela jamais poderia ter feito aquilo. Mas aquilo que estava no seu coração era muito maior do que qualquer padrão social. Era maior do que qualquer coisa na vida dela. Ela não hesitou em fazer o que ela fez. E o Senhor, por esses dias, como eu falei, Ele tem colocado algo no meu coração que tem a ver com relacionamentos. E aí algo foi mexendo muito comigo, foi me movendo depois que isso aconteceu, depois que ela fez esse ato, depois que ela se humilhou aos pés de Jesus. Aí obviamente tem uma consequência, né? Poxa, isso é algo que nunca ninguém tinha visto. Uma pessoa pode se rebaixar a isso? Uma pessoa pode ter ousadia de fazer isso? Por que ela fez isso? E naquele mesmo momento, gerou repercussão ali dentro, onde as pessoas que estavam ali, escandalizados, não hesitaram em questionar, não hesitaram em repudiar, em reprovar essa ação dela. Mas Jesus, Ele está além daquilo que os nossos olhos podem enxergar. Jesus, como eu falei, Ele sabia o que Ele estava fazendo ali. Ele sabia que Ele estava ali por alguém. E Jesus o tempo todo, com o seu coração, um coração disposto a morrer por nós, desde que aquela mulher entrou naquele lugar, o seu coração já estava movido a perdoá-la, a fazer dela um exemplo que nós vemos hoje. E Jesus não hesitou nesse exato momento, em fazer o que Ele fazia bastante, em fazer uma analogia, na mesma hora ali citar uma história. E a gente conhece a história. Sem tempo, assim que começaram a falar, Jesus já se direcionou a Simão e falou e contou a história sobre a dívida dos denários. E a gente conhece que Jesus perguntou: o que é mais fácil ser perdoado? Alguém que tem uma dívida pequena ou alguém que tem uma dívida maior? Quem seria mais grato nessa situação? Obviamente, aquele que tinha uma dívida maior com o seu credor ficou muito feliz, ficou muito grato, porque ele perdoou uma dívida que era impagável, porque a dívida dele era muito grande. Imagine você hoje, devendo lá mais de 100 mil no banco, e o banco chegar e falar assim: olha, está pago, não precisa pagar mais. Não precisa pagar. Você vai ficar extasiado. Você vai chegar no cara falando: meu Deus, muito obrigado, vai dar um abraço nele, vai querer beijar ele, quer que eu faça um café, uma janta. Você vai tratar ele como um herói, como seu herói. Mas por que você vai fazer isso? Porque só você sabia o seu problema, só você sabia o tamanho da sua dificuldade. Só você sabia que para você era impossível fazer isso acontecer, resolver isso. Mas para quem tem uma dívida de R$5, beleza, valeu aí, né? Mas também R$5, se não perdoasse também, já está falando assim, né? Mas R$5, pô, o cara perdoou, é o mínimo que ele poderia fazer. Você já está falando assim, ou não ia? E aí Jesus fez essa analogia diante de todos que estavam presentes ali naquela mesa. Jesus não falou nada, Jesus já soltou logo essa história. E Jesus, ele é assim, se você for parar para estudar a palavra, você vê que todas as palavras de Jesus, elas estão até grifadas em vermelho na palavra, porque são palavras de extremo ensino, palavras de extrema
sabedoria, palavras que nós podemos ler e reler, o Senhor sempre vai falar conosco. E ali ele falou isso, e já em seguida perguntou para um dos que estavam lá, o que é mais fácil? Irmãos, como eu falei para vocês, nos últimos dias Deus vem trabalhando no meu coração sobre perdão, sobre se aproximar daqueles que estão distantes, talvez se afastar daqueles que estão perto demais e não deveriam, mas Deus está falando de relacionamentos que é além daquele que você tem com Ele. Porque, primeiro de tudo, você precisa ter um relacionamento com Deus. Mas o Senhor quer ir além desse relacionamento. O Senhor quer que exista um relacionamento maior do que simplesmente se preocupar com Ele. Mas Deus está querendo dizer hoje, nessa noite aqui, que Ele quer criar laços. Ele quer aproximar uns com os outros. Deus quer criar laços aqui. Deus quer aproximar pessoas. Eu não estou falando, irmãos, só nós que estamos aqui nessa noite. Não estou falando de criar laços com o Rafael, com a irmã Renata, com o Will. Não. O que o Senhor está falando é com você, e você vai saber do que o Senhor está falando. Naquele momento Jesus falou, só que o que Jesus estava querendo dizer obviamente não era de dívida financeira, de ser pago uma dívida ou de ser grato por algo do tipo. Jesus estava falando nesse momento que infelizmente nós às vezes reconhecemos a bondade de Deus, ou pelo menos boa parte de nós, ou aqueles que reconhecem, aqueles que às vezes se humilham aos pés de Jesus, que reconhece quem realmente Ele é. Às vezes é aquele que passa por um momento difícil, aquele às vezes que nós não acreditamos que existe Deus na vida dele, aquele que o pecado já dominou a sua vida, e às vezes nós estamos na casa do Senhor há anos, estamos na casa do Senhor já há 30, 40 anos, pregamos, cantamos, mas não temos um relacionamento verdadeiro com Deus. Há quanto tempo você serve ao Senhor? Há quanto tempo você busca o Senhor e ainda não teve uma resposta daquilo que você tanto pede para Ele? Você já parou para pensar que Deus é esse que você serve? Que Deus é esse que quando você já faz 20, 30 anos que está pedindo algo para o Senhor, Ele não te respondeu? Será que é o mesmo Deus, é o mesmo Jesus que perdoou essa mulher? É o mesmo Jesus que fez o mar se abrir, paralítico andar, cego enxergar? Irmãos, Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele não muda. Ele não muda a minha relação. A minha relação com Ele não é diferente com a Thalita, com meu pai, com o pastor Wilson. Ele é o mesmo Deus em todos nós. E o que muda? Preciso dizer, somos nós. O nosso Deus é imutável. Ele não se adapta a ninguém. O nosso Deus não tem como medir, não tem como prever, não tem como fazer nada. Ele é, simplesmente é. Você tem noção de quando o que está escrito na Bíblia, e Moisés fala, Senhor, o que eu digo para eles? Diga que eu sou. Você tem ideia do que significa isso? Você tem ideia de quando Deus fala para Moisés, diga que eu sou, os enviou? Irmãos, é profundo. Isso é profundo demais. E aí você se pergunta, Deus, por que tanto sofrimento? Por que tanta luta? Ou às vezes você está bem, às vezes você tem uma vida tranquila, está tudo fluindo muito bem, mas será que você ainda conhece o Deus? Se ainda você acha que você está servindo um Deus que verdadeiro, que está fazendo tudo isso mesmo por você?
Irmãos, eu disse, Deus colocou no meu coração algo simples e objetivo. E eu, na mesma hora, fiquei pensando, olhando para mim, porque a palavra do Senhor, ela está falando comigo. É uma espada de dois gumes que vai falar comigo, com quem estiver aqui na frente. Vai falar com todos nós, sem exceção. Eu olhei para mim e perguntei, Pai, eu de fato te conheço? Estou fazendo a tua vontade? Eu comecei a orar, comecei a questionar no sentido de perguntar a Deus. É óbvio, irmãos, que não somos perfeitos. É óbvio que temos nossos erros, nossas fraquezas e limitações. Mas o que hoje Deus está trazendo para os nossos corações é a simples sinceridade. Porque com sinceridade, com humildade, em você reconhecer as suas fraquezas, as suas limitações, se prostrar aos pés de Jesus e se humilhar, pode ter certeza que você vai entender a voz do Senhor. Vai passar por dificuldade? Vai. Você vai passar talvez por anos aí de lutas e provações? Vai. Eu não estou pregando aqui para falar para vocês que se você descobrir o segredo pelo que você tem passando, pelo que você vem passando, de repente melhorar o seu relacionamento com Deus, as coisas vão melhorar. Não, igreja. Nosso objetivo aqui é muito maior. É muito maior do que trocas de benefícios, de estar bem ou mal. Mas o que é prioridade para o Senhor nessa noite? O que Ele tem falado não somente comigo durante as minhas devocionais, mas o que Ele está trazendo hoje para todos nós, é para que hoje você tenha um relacionamento com Deus mais verdadeiros. Ele está pedindo sinceridade na tua oração. Ele está pedindo sinceridade no seu dia a dia. Do que adianta você dobrar os seus joelhos e orar, mas assim quando você levanta, você já lá está brigando, você já está fazendo as coisas que você sabe que não era para fazer, você está roubando ao Senhor, você está vivendo uma vida de pecado. Gessé, eu estou passando por um momento difícil, não sei como passar, a minha luta é difícil, você nem vai entender, eu não consigo suportar, não sei mais o que fazer. O Senhor já sabe disso há muito tempo. O Senhor já tem sondado os seus pensamentos, Ele esquadrinha o seu corpo por completo. Ele sabe de todas as suas necessidades e você não está passando isso por acaso. Irmãos, há momentos que nós vamos sim passar por dificuldades que às vezes vão ficar sem resposta, às vezes vão ficar sem ouvir, sem saber o que fazer, mas até aí Deus Ele está com você. Mas o que você não pode, igreja, assim que você sair por essa porta daqui de hoje, assim que você for para a tua casa, não pode deixar de entender e saber qual é a sua relação com o Senhor. Irmãos, essa pergunta de saber qual é o seu relacionamento com Deus é importante, porque o nosso relacionamento com Deus, de novo, não se baseia nas práticas e nas obras. Não se baseia em estarmos aqui todo dia no culto certinho. É muito mais do que isso. Eu não posso dizer, olha, é isso, isso e isso. Mas sabe como você vai descobrir? É quando você, na sua casa ou aqui mesmo na igreja, quando você sozinha, quando você sozinho, dobrar os seus joelhos e com sinceridade falar: Pai, eu quero ser melhor, eu quero alcançar coisas maiores contigo, mas eu não consigo, eu não sei como fazer. Irmãos, você não precisa lutar contra os seus pecados, contra os seus vícios, contra as suas dificuldades. Você não precisa tentar todo dia lá lutar, hoje eu vou acordar, hoje eu não vou fazer isso, e ficar lá, só na sua cabeça, na sua mente. A Bíblia fala que é o Senhor quem liberta, é o Senhor quem perdoa, é Ele que vai te tirar dessa situação, não é você se precavendo. Sou viciado em rede social, por exemplo, e aí eu fico lá alguns dias sem mexer, mas só isso, só fico sem mexer. Você acha que você não vai voltar a mexer? Só um exemplo para a igreja. Não é assim. Eu estou tomando uma decisão, eu estou mostrando o caminho, eu estou tentando resolver.
O que o Senhor está querendo dizer é mais do que isso. Ele quer uma sinceridade todo dia, a todo momento, de você com Ele, dobrando os seus joelhos, derramando as suas lágrimas, reconhecendo os seus erros, mas entendendo que Jesus é o único caminho da sua vida. Irmãos, com sinceridade e humildade no seu coração, Deus vai te libertar. Os seus pecados já foram perdoados, vocês não estão entendendo. Os seus pecados, esse que você está cometendo, esse que você errou, que você está fazendo, ou até mesmo que vai fazer, Ele já perdoou, você não está entendendo, Ele já perdoou. O que Ele está querendo dizer nessa noite é depois, quando Ele fala, olha, os seus pecados estão perdoados. E o que Jesus fala lá para o paralítico? Vai e não peques mais. O que isso significa? Que não importa como esteja a sua vida, Ele quer arrependimento. E que tipo de arrependimento? É você entender o que está acontecendo na sua vida, se prostrar diante aos pés do Senhor, verdadeiramente reconhecer, e Ele vai te libertar. É Ele que vai te libertar, é Ele que vai te tirar de onde você está, é Ele que vai perdoar os seus pecados, é Ele que vai te abençoar. Não importa, igreja, se é pecado pequeno, pecadinho, para Deus não existe nada. Para Deus é tudo igual. Ele é o Deus que perdoa o seu pecado pequeno, é o Deus que perdoa um pecado, é um Deus que salva um homossexual, é o Deus que salva uma prostituta, é um Deus que salva um bandido, um homicida, e é o mesmo Deus que está perdoando você que fala mal. Você que fala mal do irmão, não estou contando ninguém que estou dando um exemplo. Mas o mesmo Deus, o perdão que cabe àquele que mente, aquele que rouba, é o mesmo perdão alcançando vidas de homicidas, enfim, o pecado para Deus, não são todos. Todos vão nos condenar, mas é o coração sincero que alcança o perdão do Senhor, o seu amor. Como você pode julgar e dizer que o ladrão que morreu naquela cruz não tinha condição de ser salvo? Como você pode falar que ele viveu uma vida toda de pecado, uma vida toda de erros, e no último instante ele ganhou uma salvação? Peraí, Gessé, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou ver a minha vida toda e quando chegar lá, quando eu estiver perto dos 70, ou perceber que não está bem as coisas, vou me endireitar. Deus conhece o seu coração. Nós poderíamos estar julgando agora a vida daquele ladrão naquela cruz, dizer que ele não era um homem bom, mas Jesus sabia que o arrependimento que ele tinha naquele momento era sincero, era de todo o seu coração. Foi isso que salvou ele, foi a sinceridade, não foi o medo, irmãos, de morrer. Ele já tinha perdido tudo. Você acha que ia fazer diferença? Olha um outro exemplo. Olha um outro ladrão na cruz. Não quis, zombou. Mas aquele homem tinha um coração puro. Por mais que tinha feito as coisas erradas, mas ele tinha sinceridade. É assim Deus falando contigo nessa noite. Você precisa conhecer o Deus que você serve. Você precisa se dobrar aos pés de Jesus, porque somente assim Ele vai falar com você. Não tente se libertar dos seus erros, dos seus pecados. Não tente achar que você vai resolver os seus problemas do seu jeito. Não vai. Você vai passar anos e anos, mas nada vai acontecer, porque você não conheceu o verdadeiro Deus que está aqui neste lugar. Irmãos, Jesus ficou, acredito que ele tenha sido decepcionado, mas naquele momento ele já estava preparado para isso, para falar, olha, muitos estão do meu lado, muitos estão me seguindo, dizem me conhecer e me amar, mas ninguém é como essa mulher, que mesmo sendo a maior das pecadoras, que mesmo sendo a pessoa que mais errou nessa vida, fez isso, faz isso. Ninguém é como ela, porque existiu no coração a sinceridade, a humildade em reconhecer que não era nada, mas que Deus era tudo para ela.
Irmãos, coloca isso no seu coração. É algo simples. Porque o Senhor quer que através desse relacionamento com Ele, não só te perdoar dos seus pecados, não só te tirar dessa situação, mas Ele quer que através de você, outras pessoas possam ser alcançadas. Eu acabei de dizer, irmãos, o relacionamento que Deus está tentando nos trazer nessa noite, não é só entre nós e Ele. Isso já era para ter acontecido para muitos aqui. Para muitos aqui, lá fora, é um relacionamento que Ele já tem programado já há muito tempo, mas nós tardamos. Tem uma palavra que fala que Jesus tarda, mas não falha. Jesus não tarda nada. Está tudo determinado, tudo tem o seu tempo. São duas coisas que podem estar acontecendo. Não é o tempo dele, ou você ainda não entendeu o que ele quer com você. Que hoje, nessa noite, você possa abrir o teu coração com sinceridade e pergunte ao Senhor de forma simples e objetiva, irmãos. É que é exercício prático. Pai, eu quero, irmãos, mas aqui é de verdade. Pai, eu quero te servir, quero ser melhor todos os dias, mas o que eu preciso fazer? Eu já tentei de todas as formas, mas eu não consegui. Eu tenho certeza que Ele vai olhar e vai falar para você: olha, parou? Já tentou? Não deu, agora eu posso tentar por você? Eu posso fazer por você? Abra o seu coração para entender e ouvir aquilo que o Senhor tem falado com você, há muito tempo. Abra o seu coração nessa noite, para que através dele, através desse relacionamento verdadeiro e único com o Senhor, Ele possa fazer da sua vida um canal de bênção. Através da sua vida, pessoas sendo restauradas, pessoas sendo alcançadas. É através de você que pessoas, talvez na sua casa mesmo, relacionamento com o seu pai, com a sua família, possa ser melhorado. Não adianta você querer melhorar relacionamento com os seus pais, com a sua família, se o seu relacionamento com Deus não está em dia. Não adianta, com a força do seu braço, você querer acertar as coisas no seu trabalho, ou sei lá onde for, se você ainda não entendeu, se você ainda não reconheceu o seu relacionamento com Deus. É simples, igreja. Tenha esse relacionamento com Deus. Abra o seu coração, porque Ele quer fazer através da sua vida todos os outros relacionamentos caminharem. Sabe aquele perdão que nunca foi liberado, talvez da sua parte ou de outra pessoa? Talvez é o caminho que você precisa abrir. Talvez você está tendo problema na sua faculdade, na sua casa, ou com amigos, sejam como for, e você está tentando resolver do seu jeito, mas o Senhor está tentando dizer para você: olha, vem aqui falar comigo primeiro, depois a gente resolve lá. Vem aqui porque eu quero só acertar um negócio contigo antes de você sair por aí falando ou fazer alguma coisa. Vem aqui que eu tenho algo para te dizer e deixa eu fazer o resto. Guarde no seu coração essa palavra. Entenda que o Senhor é um Deus em todo o tempo. Ele é presente em tudo em nossa vida. Não existe nada na nossa vida que o Senhor não esteja envolvido. Cabe a cada um de nós habilitar essa porta. Cabe a cada um de nós permitir que o Senhor faça. Sim, permita que o Senhor faça na sua vida. Ele bate a porta do seu coração. Ele não entra sem pedir. Ele não entra sem você saber. Ele vai ter educação suficiente para falar contigo primeiro e depois Ele fazer.